Olá, estamos no ar com a União Brasil Especial deste sábado, 2 de março. E estes são os nossos assuntos da semana que você vê a partir de agora. Vamos ver que agora é preciso tomar muito mais cuidado com as doenças típicas da quadra chuvosa. Você concorda que as escolas sejam obrigadas a ter uma lista fixa com nomes de responsáveis pelos alunos? O caranguejo está de volta à mesa do cearense depois de passado o defeso do crustáceo que chegou a faltar em muitos restaurantes. As Copas de Futebol vêm aí e será exigida mais qualificação dos profissionais que estarão empregados ou buscam trabalho até lá. Os Correios estão atrasando a entrega de correspondências. Esta é uma reclamação de muitos clientes. Vamos entender por que isso acontece. E ainda os novos fotossensores que já estão fazendo a fiscalização do trânsito de Fortaleza. Bom dia para você, eu sou Richel Martins. Foi lançado esta semana o movimento Pró Moradia do servidor público do Ceará. O objetivo é acabar com o déficit de moradia existente no serviço público. Apesar de todas as garantias que um servidor público, seja ele federal, estadual ou municipal, possa dar a uma instituição bancária, como estabilidade no trabalho e desconto em folha, o funcionário público ainda encontra muita dificuldade para concretizar o sonho da casa própria. Muitos servidores sequer conseguem contemplar o requisito mínimo, que é comprovar 3 salários. Muitos de nós não têm no contra-cheque como comprovar 3 salários. Então, os agentes financeiros, eles realmente não nos veem como bons clientes na questão da aquisição, e poderiam até ver, porque nós, na verdade, o Minha Casa Minha Vida, se nós fôssemos contemplados, a gente ia, por exemplo, descontar em folha. O problema é maior para funcionários de nível médio. No Ceará, segundo o governo estadual, existem hoje cerca de 134 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas. A maioria pode ainda estar pagando aluguel, como esta servidora, que há 26 anos ingressou no serviço público e até hoje não tem a casa própria. No programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, o servidor do Estado ganha uma renda menor, inferior à exigida pelo programa. Tem esse programa também da Habitafor, que também não contempla o servidor público. E aí o servidor fica nesse embate, nem de um lado nem de outro, e a única solução é pagar aluguel. Na tentativa de mudar essa realidade, foi dado o pontapé inicial para a criação do movimento Pró Moradia, que deve contemplar funcionários públicos nas 3 esferas de governo. Mas essa pauta fará parte do Plano Nacional de Lutas, pois o problema é enfrentado em vários outros estados da federação. A ideia do movimento é que ele possa estar dando acesso e que a gente, nós servidores públicos, tanto os federais como os estaduais como os municipais, sejamos encarados e enxergados como trabalhadores. Trabalhadores que têm o direito, por exemplo, eu sou da saúde e a gente tem um benefício financeiro que é a produtividade. Isso já tem mais de 10 anos que a produtividade foi incorporada ao nosso rendimento, só que a gente não tem como comprovar. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal já está na sua 2ª fase, com a expectativa de contratação de mais de 3 milhões de moradias. E os servidores públicos querem ser beneficiados também. Nós temos certeza que a grande maioria, que mais da metade do servidor, nós estamos nos referindo ao servidor de nível médio, né? Essa grande maioria de servidor de nível médio hoje paga aluguel. A quadra chuvosa no Ceará já começou. Logo, ela perdeu a força, mas assim mesmo é hora de redobrar a nossa atenção com a dengue e outras doenças típicas desta época. As chuvas chegaram neste início de ano, mas não foram suficientes para aliviar a seca. Porém, esse clima incerto de chuva que vem e chuva que vai pode trazer outro problema: doenças. Algumas delas transmitidas através da própria água. As hepatites, as gastroenterites causadas por bactérias, né? Os próprios parasitas intestinais, os famosos vermes, eles aumentam nessa fase. As doenças causadas pelas enchentes, né? Que são as calamidades onde existem alagamentos, os ratos contaminam a água com leptospira. O melhor mesmo é evitar o contato com as águas das chuvas, principalmente quando acontecem enchentes, e só beber água tratada,
pelo menos fervida. As mudanças no tempo também tendem a aumentar o número de insetos, moscas e até o Aedes aegypti. Existe um aumento também das doenças cujos vetores são importantes, como por exemplo, nessa época de chuva as moscas proliferam mais, então a chance de transmissão de algumas bactérias ou parasitas intestinais através das moscas aumenta, e também por proliferação de vetores, como por exemplo o Aedes aegypti. Mas não só a água acaba trazendo doenças nessa época do ano. É bem mais comum o sistema respiratório ser afetado pela mudança de clima. E cada pessoa acaba tendo o seu remédio caseiro para curar gripes, resfriados e até pneumonias. Limão com água, bem cedinho. É um espetáculo, viu? Mesmo a gente tendo cuidado, acaba gripando, né? Pois é, essas receitinhas podem não ser suficientes para evitar as doenças respiratórias. Quem é alérgico sofre ainda mais nesta época. Uma dica importante para que evitem essas doenças é que idosos, crianças que são mais susceptíveis não queiram ir ou não entrem nos shoppings, né? Em lugares concentrados com muitas pessoas, aglomerados. Da saúde à educação. Um projeto que tramita na Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal pretende obrigar as escolas a fazerem listas de pessoas responsáveis pelos alunos. Seria mais uma medida de segurança. Você concorda com isso? Essa lista de responsáveis seria registrada no momento da matrícula. Nela estariam os nomes das pessoas autorizadas a ingressar no estabelecimento de ensino para cuidar de assuntos do interesse do aluno, não necessariamente os pais. Eu acho que isso é muito importante e é fundamental, né? Até porque no mundo que a gente vive hoje, no quesito violência, isso aí faz toda a diferença. Ótima. Eu venho quase todo dia pegar a minha menina. Na opinião do presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, no entanto, a medida é totalmente dispensável. Eu acho absolutamente inútil. Não precisa usar a lei para isso. É só chegar na escola e se eu quero, nenhuma escola vai recusar. Entendeu? Mas deve evitar aumentar o número de pessoas para isso. Para o criador da proposta, senador Paulo Bauer, a lista de identificação é importante tanto para o acompanhamento pedagógico dos alunos quanto para aproximar a família. Isso ajudaria, inclusive, a reforçar a segurança nos estabelecimentos de ensino. A escola só fornece esse tipo de situação ao pai ou à mãe ou a algum parente ou pessoa indicada no ato da matrícula. Então, acho que esse projeto vem apenas formalizar o que realmente já existe. Edgar critica que essa responsabilidade seja repassada para além dos pais. Numa cidade grande, pode ser que o colégio seja descuidado, né? É bom dizer quem está autorizado, por exemplo, a recebê-lo ao chegar e permitir que ele leve a criança. No quesito segurança, o educador garante que a sua escola, pelo menos, já toma algumas precauções. Na nossa escola, por exemplo, e nas escolas particulares que a gente conhece, é que a escola já tem o seu procedimento de segurança, de controle de acesso, tanto de entrada e saída, como de solicitação de dados escolares, do cotidiano do aluno, alguma documentação. A seguir, a volta do caranguejo à mesa dos cearenses e o problema dos Correios que está tirando o sono dos clientes, o atraso na entrega de correspondências e contas. Eu volto já já. Voltamos? Como em todos os anos, o consumo do caranguejo ficou algum tempo proibido para que a espécie pudesse se reproduzir sem ser explorada. Mas agora o IBAMA liberou novamente a captura e o consumo do crustáceo no Ceará. Quem adora saborear um bom crustáceo já pode ficar aliviado. Depois de praticamente desaparecer dos bares e restaurantes de Fortaleza, o caranguejo está de volta. Nós estamos agora no intervalo entre a terceira e a quarta semana de defeso, em que o consumo está normal, podendo ser recebido caranguejo todos os dias. A partir da próxima semana a gente começa novamente outro defeso e aí a gente acaba tendo que se estocar e declarar esses estoques junto ao IBAMA para poder comercializar o produto. Desde janeiro, o IBAMA proibiu a comercialização nos períodos de reprodução. Nesse período protegido é porque o caranguejo sai da toca,
para acasalamento. E não sai só o caranguejo que precisa fazer acasalamento, saem todos. E as pessoas vão e fazem uma apreensão generalizada. Por isso é que tem que ser preservado. E mesmo o público que adora uma praia acompanhada de caranguejo entendeu que o período de pausa foi necessário. Eu sou a favor. Tem que preservar, né? Tem que deixar o caranguejo se reproduzir para ter todas as quintas-feiras o que o pessoal gosta, né? Comer um caranguejo. Acho que o consumidor tem que ajudar nisso também. E mesmo em períodos que podem ser capturados e comercializados, garantir o abastecimento de caranguejo aqui em Fortaleza não é fácil. Isso porque ele praticamente já não existe mais nos mangues aqui do Ceará. Por isso ele é transportado do Maranhão, Piauí e do Pará. E é esse o grande problema, é que metade da produção chega morta. Ele tem um aproveitamento apenas de 50% para chegar até a mesa do cliente. Então é um prejuízo muito grande para a população, porque a cada dia que passa o caranguejo vai ficando mais escasso. Os Correios completaram recentemente 350 anos de atividade no Brasil. Mas esse tempo todo não quer dizer necessariamente qualidade. Aqui no Ceará, por exemplo, clientes têm reclamado de atrasos constantes na entrega de correspondências. Raquel já não suporta mais pagar taxas e juros. Todos os meses, a estudante que mora em Fortaleza é obrigada a correr atrás da segunda via das faturas, já que os Correios sempre atrasam a entrega das contas. Já que eles são serviço público, nós temos direito de receber as nossas contas no determinado dia, sem que seja atrasado. A empresa disponibiliza uma central de atendimento e no site também há espaço para manifestações dos clientes. Isso ainda não é suficiente. O caso de Raquel é apenas um dos tantos. Normalmente isso demora 30 dias para chegar um documento. Quando ele não chega em cima do vencimento, ele chega atrasado. A gente tem que gerar tudo com bastante antecedência, encaminhar aos nossos clientes, né? E o Correio já vem fazendo essa prática há muito tempo. Problema conhecido pelo sindicato, que critica a nova política adotada pelos Correios. Que a empresa está implantando uma política de dar preferência só às cartas registradas, e as simples, que a maioria da população recebe, essas correspondências atrasam por virtude de nós não termos um número de carteiros suficiente para toda a demanda de correspondência que a empresa dos Correios hoje recebe. A raiz do problema é o número reduzido de funcionários, que acaba não dando conta da grande quantidade de correspondências. Nós temos aí o concurso, que o concurso ainda está em vigor, temos várias pessoas que ligam para cá, para o sindicato, perguntando se a empresa vai continuar chamando, a empresa não chama. Se houve nos últimos 10 anos a elevação de uma demanda que considera mais de 30 milhões de pessoas que antes não tinham contas e que agora têm, a empresa Correios, que exerce monopólio no setor de correspondência, deve se adaptar através de concursos públicos e ampliação da cobertura do atendimento. O advogado esclarece que os atrasos nas entregas não justificam atrasos nos pagamentos. Por isso, o consumidor deve ficar atento às datas. Então, o consumidor que agora não pode mais confiar nos Correios tem que buscar esses meios alternativos, a internet, a emissão de uma segunda via ou até mesmo o depósito bancário, dependendo da modalidade de serviço ou da obrigação que deve cumprir. Agora vamos falar um pouquinho de economia. O fortalezense ficou mais endividado em fevereiro de 2013, mas não por conta da inadimplência, e sim por conta do consumo. Vamos ver. Estar endividado não significa ter deixado de pagar suas contas. Como assim? Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, IPDC, mostrou que neste mês de fevereiro o fortalezense está com mais dívidas do que no mês de janeiro. Mais da metade da população da cidade possui alguma dívida. O crescimento do endividamento agora em fevereiro é um comportamento atípico, já que era de se esperar uma leve queda, já que o pico do endividamento aqui no Ceará acontece nos meses de novembro e dezembro. A gente acredita esse crescimento dessa forma relacionado ao calendário de liquidações e promoções em que o consumidor buscou dívidas, principalmente para o consumo de veículos e eletroeletrônicos. O grande X da questão é que até mesmo quem faz uma compra parcelada, por exemplo, já é considerado endividado. Por isso, o valor médio dessas dívidas, que é de quase R$1.000, é geralmente associado ao consumo e não à inadimplência. Na verdade, o que a gente vê hoje
é uma consciência muito mais avançada, muito melhor dos consumidores, porque não estão comprando acima das possibilidades de pagamento e estão honrando seus compromissos. Algumas pessoas dizem saber como não tornar essas dívidas negativas. Compro o mínimo possível para não, e sempre costumo comprar mais à vista. Mas para quem não pode abrir mão e precisa comprar alguns produtos ou serviços, vale a pena seguir algumas dicas. À medida que ele planeja, ele programa, ele pode pesquisar preços melhores, condições melhores e evitar que o endividamento, vire um problema para ele e para quem o financia. Logo depois do intervalo, a qualificação profissional será exigida em todos os setores durante as Copas de Futebol. E vamos falar sobre os novos fotossensores que estão sendo instalados em Fortaleza. Continue com a gente. Já estamos de volta. 3 meses é o tempo que nós temos até a Copa das Confederações. Mas apesar do esforço, em alguns setores, ainda parecemos longe da estrutura necessária para receber a grande quantidade de visitantes que teremos em Fortaleza. Estádio pronto, obras de mobilidade urbana reiniciadas. Tudo parece caminhar para uma Copa das Confederações de sucesso em Fortaleza. Isso falando assim superficialmente. Quando falamos de material humano, a chamada qualificação... Deve ter pessoas preparadas, mas talvez não em quantidade suficiente. Em 2012, o Senac Ceará formou através do Pronatec cerca de 16 mil novos profissionais. Com foco na Copa do Mundo, os cursos quase dobraram suas vagas, passando de 6 mil em 2008 para 11 mil em 2013. O Senac investiu muito na área do turismo. A gente construiu a unidade Senac Turismo, que é uma unidade especializada em turismo, que atende o segmento de eventos, gastronomia, alimentos e bebidas. Nossa meta para a qualificação da Copa são 40 mil matrículas. Dona Carla está se preparando. Sabe que a área de culinária é muito requisitada durante esses eventos e resolveu investir seu tempo em um curso de confeitaria de bolos no Senac. Eu creio que vai expandir muito e com o aperfeiçoamento nosso, qualificação, eu creio que isso ajuda muito, né? Porque hoje as pessoas procuram qualidade, né? Alguns setores, como hotelaria e até mesmo o setor alimentício, saíram na frente. Começaram a se preparar bem antes para esses eventos. Porém, todos os setores precisam estar trabalhando em conjunto para essa massa não desandar. Quer ver um exemplo? Os taxistas. Será que eles estão preparados para receber esta grande quantidade de turistas que teremos este ano? Acredito que não, viu? Ainda falta aí uma boa parte ainda se qualificar. Mesmo quem não é turista tem sua opinião formada sobre o que mais precisa melhorar para recebermos bem os visitantes. A questão do saber atender o cliente, né? Em seguida as informações, né? São muito desencontradas as informações. Quem quer se preparar para a Copa das Confederações em junho, ainda há tempo. Basta procurar o Senac e verificar os cursos que estão sendo oferecidos. O telefone é o 3270-3400 e o site é o www.ce.senac.br/cursos. Existe curso rápido, existe curso longo, existe curso técnico, que é um curso de 1000 horas, né? Sempre tem vagas no Senac Turismo, no Senac Centro, em qualquer unidade do Senac. Hoje a gente atende profissionais para a Copa do Mundo. Você já percebeu que Fortaleza está contando com novos equipamentos fotossensores. Mais modernos, eles são capazes de capturar mais infrações de trânsito e também de aumentar o faturamento do município com as multas. Agora todo o cuidado é pouco. É bom pensar 2 vezes antes de fazer uma conversão proibida ou atravessar o sinal vermelho. Fortaleza terá até o final do mês de março 250 equipamentos novos de fotossensores instalados nas vias, 170 em cruzamentos e 80 no meio dos quarteirões. É fácil detectar os novos equipamentos, eles foram pintados de cores diferentes dos antigos. E tem também o reforço de câmeras extras, como este aqui no bairro Aldeota, que tem 7, uma para cada infração.
Avanço de semáforo, parada sobre a faixa de pedestres, retorno proibido, velocidade acima da permitida. Nada escapa dos novos equipamentos. O anterior ele não tinha capacidade para fazer todas as autuações que os infratores cometiam. Esses novos fotossensores, eles abrangem maiores, eles conseguem pegar maior. Se um infrator fizer duas irregularidades no mesmo cruzamento, ele é flagrado por esse novo fotossensor. E a Autarquia Municipal de Trânsito, órgão da Prefeitura de Fortaleza, tem aumentado o faturamento de multas. De 1º de janeiro a 22 de fevereiro deste ano, foram arrecadados R$ 4 milhões. No mesmo período de 2012, o faturamento ficou em R$ 1,5 milhão. Isso aí está acontecendo porque os motoristas estão deixando de cumprir a legislação, de cumprir aquela determinação que é ser feito o quê? Respeitar a sinalização de trânsito. E os motoristas, o que acham dos novos equipamentos? Eles deveriam investir mais na educação do trânsito. O que eles estão implantando aqui na Rui Barbosa, por exemplo, todo pintado de preto, que pouco a gente de longe a gente, só com muito cuidado mesmo, se a gente passa percebido e é filmado. O cara que é consciente não precisa disso aí não. R$1 é muito, né? Imagina 7. Concorda comigo? A responsabilidade está aqui, ó, não é ali não. Agora a gente fala de mais um exemplo polêmico que envolve o direito das mulheres. Uma lei na Indonésia que as proíbe de andar nas garupas de motos com as pernas abertas. É uma lei baseada na religião, vista por outros povos como um retrocesso, um sinal de machismo. O fato é que isso está sendo discutido também aqui no Brasil. A luta pela igualdade de direitos entre os gêneros é antiga. A primeira prefeita da história do Brasil foi eleita em 1928. Mais de 80 anos depois, Dilma Rousseff governa o povo com a maestria feminina. Mas as conquistas ocidentais não foram acompanhadas pelo Oriente na mesma marcha, especialmente por questões de cunho religioso. Por esse motivo, falar de uma lei islâmica que proíbe as mulheres de andarem com as pernas abertas nas garupas das motos pode soar até engraçado para alguns brasileiros. Preconceito. Tanto homem como mulher também têm direitos iguais, né? A notícia gerou indignação nos grupos feministas de todo o mundo. Essas jovens são representantes do movimento internacional Marcha Mundial das Mulheres. Elas afirmam que a medida nada mais é do que um retrato da realidade ainda vivida pelo gênero em todos os países. Essa é uma ação, um reflexo, né, geral do contexto da sociedade do que nós mulheres estamos sofrendo. Muitos desses retrocessos, inclusive, têm uma ligação religiosa. Os islâmicos consideram a posição de pernas abertas imprópria à moral, por ser provocativa demais. No Brasil, o número de mulheres habilitadas na categoria A, ou seja, com permissão para conduzir motocicletas, subiu em 44% em 3 anos. Da mesma forma, a venda desse tipo de veículo aumentou e hoje representa 25% do total. Sexualidade, tabu, conservadorismo. Esta socióloga explica que a nova proibição chega como uma das tantas que tentam controlar o papel da mulher na sociedade. O assunto vai além das motos, invade a história, esbarrando com casos vistos a todo instante. Nessas formas que várias sociedades vão desenvolvendo, elas tendem a colocar papéis para homens e mulheres, crianças, adolescentes, idosos. No caso da mulher, é que sempre foi um papel subordinado. E o fato dela, com o tempo, com o desenvolvimento das sociedades e com as novas tecnologias, tende a essas mulheres a querer se inserir nesse tipo de sociedade mais moderna e encontra obstáculos nesse padrão de comportamento preconizado nessas sociedades. Por isso, a importância da união feminina em grupos ativistas. Ressalta essa outra integrante da Marcha Mundial das Mulheres. Para elas, a luta é tão somente pela igualdade. A gente tenta, construindo o movimento feminista, ser igual, né? E fazer com que mulheres e homens sejam iguais. Então isso é importante para que a gente esteja se fortalecendo e construindo essa igualdade que a gente busca. E assim, União Brasil Especial deste sábado termina. Amanhã, domingo, às 11h30 da manhã, eu volto com outros assuntos da semana para você. Continue sintonizado no telejornalismo da nossa Rede União. Uma ótima tarde para você e até lá. União Brasil, informação além da notícia.